Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. Em mais uma manhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque é isso. Nós nascemos para engrandecer o nome do Senhor. Esse é o propósito da minha vida, esse é o propósito da sua vida. Ainda que muitas vezes buscamos outros interesses, mas esta é a razão pela qual eu e você fomos criados, para engrandecer o nome do Senhor. Que isso não seja riscado da sua rotina diária, da sua vida, do seu cotidiano, porque é algo que vai lhe ajudar a crescer espiritualmente, saber que nós fomos criados por Deus para engrandecer o nome dele. Isso é um privilégio. E não são muitos que querem esse privilégio, porque ele não nos obriga, ele nos dá uma escolha. E nós temos que entender que, segundo as nossas escolhas, será a nossa vida eterna. Porque esse corpo, ele vai perecer, ele vai ficar. Mas a alma que Deus colocou dentro de mim e dentro de você, essa vai voltar para o Pai. Vai voltar para receber um julgamento. Julgamento este que será de acordo com os meus atos e com as minhas ações aqui na terra. Então, nesta manhã, Deus está te chamando a uma reflexão. O que eu estou fazendo para Deus aqui nessa terra? O Senhor, Ele diz para mim e para você que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Para Deus, quando uma pessoa ela consegue abrir os olhos espirituais, abrir a mente espiritualmente, compreendendo as coisas de Deus, há uma alegria muito grande no céu. Porque ao compreender, ela é livre. Ali ela começa a receber a libertação, que é um processo muitas vezes longo e demorado, porque nós estamos ansiosos. Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa hora, no nosso momento, e não é assim. Jesus, ele mostra para mim e para você na palavra que Deus é longânimo. Ele não se atrasa. Ele chega na hora certa, no momento certo, e sempre faz a coisa certa. E a coisa certa para mim e para você é nos alimentar da palavra de Deus todas as manhãs. E é o que nós estamos fazendo aqui agora. O recado que Deus tem para mim e para você nesta manhã está aqui no livro de Tiago, o capítulo 1 e o versículo é o 19. O Senhor vai dizer assim: queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado. Em outras traduções, vai dizer pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio para se irar. Então, o Senhor, Ele está dizendo para mim e para você que nós precisamos dominar a vida que Ele nos deu. E se nós pedirmos ao auxílio de Deus e deixarmos o Espírito Santo nos conduzir, nós iremos conseguir. Porque o último fruto do Espírito é o domínio próprio. Se eu ponderar todos os meus atos, as minhas ações, as minhas palavras, com toda certeza, eu vou conseguir cumprir esta observação que Deus dá a Paulo e Paulo dá a nós. É como se Deus estivesse falando para mim e para você: filha, o pecado, ele entra pela boca. O pecado, ele sai pela boca. E é pela boca que muitas vezes você fica irado. Então, preste atenção, porque o inimigo, ele vai usar a sua boca, o inimigo vai usar o seu ouvido para atrair o pecado até você. Então, nós precisamos estar atentos a tudo que nós ouvimos e tirar somente aquilo que é bom. Porque a palavra, ela nos ensina que tudo que for bom, agradável,
tudo que for honesto, justo, decente, que é algo que eu e você possamos pensar. Nós podemos pensar em todas essas coisas. Nós não precisamos ficar 24 horas lendo a Bíblia. Nós precisamos viver, nem que for um versículo da Bíblia. Isso vai mudar a minha vida e a sua vida. Mas o que nós estamos ouvindo? Ou o que nós estamos falando? Ou por qual motivo estamos se irando? A ira é uma casta de demônios. A ira é uma cabeça. Para que haja uma cabeça, precisa haver um corpo. E para que haja um corpo e uma cabeça, esse corpo e essa cabeça está sendo alimentado. Pecado capital é a ira. E se ela estiver tendo força em mim, se ela estiver tendo força em você, é porque nós estamos a alimentando com ira, com fúria, com braveza, com ignorância, com estupidez. Então, o Senhor Jesus, Ele está dizendo para mim e para você nesta manhã, não alimente a ira, alimente a paciência, porque a paciência é um fruto do Espírito Santo. E quando nós alimentamos a paciência, nós vamos caminhar para outro fruto, o amor. E quando alimentamos o amor, nós vamos caminhar para outro fruto, a alegria. E quando alimentamos a alegria, nós vamos caminhar para a paz. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? É o fruto do Espírito Santo. E assim nós vamos caminhando e vamos nos vestindo das armaduras de Deus, ou seja, da palavra, que é a busca do Espírito Santo, olhar as coisas boas, falar as coisas boas, pensar nas coisas boas. E isso vai tirar todas as forças dessa cabeça de inimigos que quer nos dominar. Por isso que Paulo está dizendo, queridos irmãos, somos queridos de Deus. Somos irmãos em Cristo Jesus, filhos de Deus. Aí ele diz, nunca se esqueça de que cada um deve estar pronto para ouvir tudo. Nós precisamos estar prontos para ouvir tudo, mas nem por isso precisamos digerir. Nós não precisamos colocar no nosso coração aquilo que não é bom, que não é justo, que não é agradável, que não é meigo, que não é doce. Descarte, mas ouça tudo. Porque tem pessoas por aí que elas estão tão carentes de encontrar alguém para falar. Deixe-a falar. Seja esta que está pronto para ouvir, sem julgar. Porque quando eu e você fazemos uma oração, nós estamos falando com Deus. E quando vem a resposta dele para mim e para você, ela demora. Porque ele sabe que eu e você só conseguiremos ter paciência treinando. E por isso ele nos responde no tempo dele, que é um Deus longânimo, ou seja, chega no momento certo. Quando você pensa, Deus não me ouviu, Ele não fez, Ele não quer, aí Ele traz a resposta para mim, para você. Aí Ele vai dizer, olha, seja tardio para falar. Antes de você falar, Deus não ouve as minhas orações. Deus não está comigo ou coisa parecida. Preste atenção. Seja tardio para falar, porque é através dos teus lábios, é nele que está o poder da vida e da morte. Aí ele diz, e seja mais tardio ainda para se irar. Não se ire. Mas Jesus, ele deixa bem claro, se porventura você se irá, ele diz, não deixe o sol se pôr na sua ira. Confesse. Confesse para Deus. Se precisar confessar para alguém, também confesse.
mas confessando para Deus, com toda certeza, Ele vai liberar o perdão para você sem nenhum julgamento. Porque foi isso que Cristo veio fazer, nos perdoar, sem nos julgar. E é isso que Deus quer que nós façamos, perdoemos sem julgamento. Este é o recado de Deus para o nosso coração nesta manhã. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração. Tu és maravilhoso. Rendemos a Ti, ó Deus, tudo que temos, tudo que somos, e agradecemos ao Senhor por cada palavra, por cada orientação. Glórias nós te damos, Pai, pelo Teu amor, pela Tua grandeza, pela Tua sabedoria e pelo Teu ensinamento. Muito obrigada, Senhor, por ser o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que nos ajuda, que nos sustenta, que nos ama e que nos conduz. Que o nosso dia venha a ser abençoado por Ti, hoje e sempre, no nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.